Continuando a nossa série sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala hoje do princípio do livre acesso. O que é esse princípio do livre acesso previsto lá no inciso 4º do artigo 6º da LGPD? É a garantia, de que todos os titulares de dados eles têm uma forma de consultar de maneira facilitada e gratuita sobre a existência, a duração do tratamento dos seus dados e sobre a integridade desses dados pessoais deles que estão sendo tratados. Ou seja, o que significa isso na prática? O titular de dados ele tem direito a saber, por exemplo, se a tua empresa trata aqueles dados pessoais, se a tua empresa trata dados pessoais dele, a forma com que esses dados pessoais são tratados e a duração desse tratamento. Por exemplo, eu disse lá no vídeo anterior, no episódio anterior, sobre a coleta de dados para uma nota fiscal eletrônica. Então, quando você coleta dados para uma nota fiscal eletrônica, se eu não me engano, você precisa armazenar esses dados por 5 anos. Então, o teu titular de dados ele tem o direito, olha, se ele perguntar, ele tem o direito de saber que você está coletando esses dados, por exemplo, para a nota fiscal eletrônica e que esses dados vão ser armazenados ali por 5 anos, porque você tem que armazenar o XML da nota fiscal eletrônica por 5 anos. Então, é um direito que o titular de dados tem de saber por que os dados foram coletados e por quanto tempo eles serão tratados, então, e como ele é cuidado. Então, é um princípio muito interessante aí da LGPD, que tem muita coisa para se falar sobre ele, mas basicamente é isso. Também tem um princípio muito importante que é sobre a qualidade dos dados. Isso significa que a garantia aos titulares de que os dados que ele coleta será tratado com exatidão, clareza, relevância, são dados atualizados, de acordo com a necessidade, lá voltando do primeiro princípio, com a necessidade específica e com a finalidade do seu tratamento. Ou seja, qualidade de dados significa que os dados coletados, eles têm uma classificação, eles não são coletados de qualquer forma, mas são coletados com critérios. E é importante a gente observar essa qualidade dos dados, porque ela não é só para o titular de dados, ela é para a própria empresa também. Porque se você observar, nós temos muito problema às vezes de integridade de dados. Por quê? Porque os dados são coletados de qualquer forma, não é feito critérios de classificação desses dados, e às vezes você tem um monte de dados lá que não estão classificados de maneira correta e que isso pode gerar, inclusive, um passivo de segurança para você. Então, a qualidade de dados é um princípio muito importante na LGPD. Da mesma forma que a transparência, que é a garantia para os titulares de dados de que as suas informações serão tratadas de maneira clara, precisa, então, de que todos os agentes envolvidos nesse tratamento vão observar o sigilo, a defesa também, seja também de segredos comerciais, industriais, a transparência da forma com que esses dados são coletados, ele também é um princípio da LGPD. Ou seja, da mesma forma lá que a gente tem a finalidade, a necessidade, a adequação, o livre acesso, tudo isso está na transparência de dados. Você não pode, por exemplo, coletar dados e fazer esse processamento de uma forma que fique obscura para o titular de dados pessoais. O princípio da segurança não tem nem o que dizer, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas que sejam aptas para proteger esses dados pessoais de acessos não autorizados, de vazamentos de dados, de situações que façam que esses dados sejam expostos a atividades ilícitas, que levem à perda, à alteração desses dados, enfim. Então a segurança realmente é sistemas seguros, é procedimentos seguros, é um princípio que a LGPD traz. Da mesma forma que a gente tem o princípio da prevenção, que está aliado ao princípio da segurança, que é a adoção de medidas que sejam aptas a prevenir a ocorrência de qualquer dano. Então a prevenção ela anda junto com a segurança. E também, para finalizar, a gente tem um princípio muito importante, que eu já falei inclusive lá no começo, sobre os fundamentos da LGPD, que é o princípio da não discriminação. Isso significa que você não pode coletar nenhum dado pessoal com o objetivo de gerar uma discriminação ilícita entre as pessoas. Se bem que eu não sei se existem discriminações lícitas, mas enfim, você não pode discriminar, utilizar o tratamento de dados pessoais para gerar ofensas à dignidade da pessoa humana. Mas, da mesma forma, comercialmente falando, por exemplo, você não pode utilizar o tratamento de dados pessoais de forma a causar discriminações entre os seus próprios clientes. Por exemplo, olha, se você não for necessitado, você não vai receber esse produto.
Se você não fornecer isso, você não vai ter esse determinado direito. Então você não pode, por exemplo, dizer, olha, o fornecimento de tal serviço, às vezes não faz nenhum sentido. Não, mas eu só quero comprar esse produto, só quero levar embora. Não, você só leva se você fornecer esse dado. Você só recebe esse serviço se você fornecer esse dado. Isso, gente, não pode, tá? Você condicionar a prestação de produtos e serviços, né, a alguma coleta de dados que não tenha fundamento. Então isso também entra no princípio da não discriminação. E por fim, né, o princípio da responsabilização, né, que diz que o tratamento de dados ele está passível de prestação de contas, né, de demonstração pelo agente de que ele realmente utilizou os meios técnicos para garantir a segurança desses dados, né, de que ele coletou esses dados para fins específicos, para maneira listas, né, de que ele cumpriu as normas de proteção e não cumprindo essas normas, ele pode ser responsabilizado. Então, assim, nós terminamos esse artigo 6º da LGPD, que nós falamos sobre os princípios da proteção de dados pessoais. Muito obrigado e até o próximo episódio.